Gente, vamos falar de empreendedorismo? O empreendedorismo de sucesso. O que vocês acham de um cara lá de Jaguariúna, um geólogo, né? Um cara que era um geólogo. Aí esse cara vai para o mundo da tecnologia. Hoje, a empresa dele é a referência de mercado. É a maior empresa da América Latina de outsourcing. Esse cara está em mais de 40 países. Mais de 25 mil colaboradores no mundo inteiro. Sabe o que acontece com um cara desse? Produz riqueza para o nosso país. E é disso que a gente está falando, produzir riqueza. Obrigado por você estar aqui com a gente no canal. Marco, conta pra gente, cara, como é que foi o teu começo como empreendedor, cara? Como é que você falou assim, cara, agora eu vou ser um empreendedor? Como é que foi esse momento na sua vida? Primeiro, obrigado aí, Anderson, pelo convite, né? Para mim aqui é uma honra. O teu propósito é muito bonito, né? De incentivar o empreendedorismo, passar conhecimento, né? Eu acho que o país, uma sociedade só produz riqueza com esse lado privado desenvolvendo e produzindo, né? Do lado do bem, né? Então, parabéns aí pela sua iniciativa. Queria felicitá-lo. O meu início, na verdade, é o seguinte, né? Eu entrei na Universidade de Geologia, como você disse aqui na USP, no final da década de 70, que era o auge, foi a última década de ouro do Brasil. O Brasil crescia 7, 8, 9% ao ano, imagina, vários anos seguidos, né? Que lindo. O Brasil nunca mais viu. E logo no início da década de 80, foi a época as pessoas não vão lembrar, talvez vão resgatar, Delfineto, o primeiro ida ao FMI, né? Então uma crise que foi que eles considerou a década perdida, que agora nós temos várias décadas perdidas. Década de 80. Quando eu me formei, então, eu estava no meio dessa crise, né? E aí eu não tinha opção muito de emprego, porque a década de 70, engenharia, por exemplo, mesmo geologia, tinha uma grande oferta de empregos, porque o Brasil estava bombando, construindo, né, grandes obras, tudo, né, o Brasil grande, tudo. E aí 80 inverteu tudo, é o engenheiro que virou suco, não tinha uma frase famosa que o cara... Então, inverteu tudo, né? Então, na época tinha uma oportunidade que os bancos treinavam pessoas da área de exatas para serem seus funcionários e virarem analistas de sistemas e engenheiros de software. Foi aí que eu peguei a carona, tá? Então, eu tive que rever minha carreira, eu aprendi essa parte de engenharia de software, trabalhei num grande banco que é o Bradesco, que me deu essa oportunidade de eu aprender, então eu agradeço até hoje. Quando eu terminei ali a faculdade, eu já tinha uma visão, tentar fazer alguma coisa de empreendedor. E o que aconteceu? Eu cheguei a pesquisar, por exemplo, a parte de ter um bar, ter agência de turismo, várias coisas, tá? Tinha que empreender. Inclusive, e a minha ideia, não fiz nada disso. E cheguei a exportar gemas preciosas, um lote pequenininho de $1.000, que não é nada, mas para mim, né, sabe que no início qualquer $1.000 é dinheiro que não acaba mais. Então, passei por tudo isso, né? E a minha ideia era, eu era um analista pleno, analista de sistema sênior, quer dizer, tipo salário médio, né? Mas minha esposa é psicóloga, ganhava ainda menos. Então, a minha ideia era colocá-la no negócio, porque eu sempre fui muito conservador financeiramente. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria de passar para o nosso time aqui. Aqui no Brasil tem que ser conservador financeiramente, porque senão sempre o teu sonho vai demorar mais tempo. E aí você morre na praia porque o dinheiro não dá até o final. Teve a grande oportunidade quando as empresas treinavam muitos seus funcionários para os mainframes, os grandes computadores, tá? Teve essa oportunidade que eu visualizei, principalmente pela IBM, que eu poderia ter uma visibilidade econômica. Não era uma garantia, mas era. Eu era um terceiro, né? Certo. E ali eu montei a Stefanini e comecei com uma parte de treinamento e uma outra parte de consultoria. Foi ali que eu comecei, né? Normalmente, quando a gente monta um negócio, você tem ali um ativo na mão e esse ativo você consegue enxergar um nível de oportunidade de crescimento em cima disso, criando o seu apelo de venda e depois você vai estruturando dentro das melhores práticas. O que você realmente enxergou ali no sentido de falar, cara, isso é o que vai dar certo, e se lá atrás você conseguiu enxergar todo esse crescimento que você teve dentro da sua operação, cara. Isso
Isso já era uma coisa que para você já era muito claro isso? Você sabia que você ia fazer essa empresa chegar onde ela chegou? A resposta é não. Tá? A sua pergunta é muito boa, porque às vezes a gente, vamos chamar assim, glamoriza muito, né, a função, e a vida não é, assim, o início não é tão glamouroso como a gente imagina, né? A vida na prática, você quando começa um negócio, ainda mais talvez nessa pandemia, você quer sobreviver, né? Você quer pagar suas contas, né? No segundo step, no segundo passo, você quer ter uma vida boa para você e, se você for casado, para sua família, né? E depois, sim, você pode se dar luxo, mas você pode pensar em coisas maiores, né? Tanto de que a gente chama de propósito, hoje em dia, que eu acho uma coisa muito linda do modelo digital. E eu gosto da ideia, que nem a gente lê o livro lá do Jorge Paulo Lemann, né? De sonho grande, né? É bacana isso, né? Mas na prática, a vida é um pouco mais, não é tanto assim, é mais dura do que a gente imagina, principalmente no início, tá? E o que eu enxerguei na prática? E aí eu acho que vem uma segunda mensagem que eu queria passar aqui. Quando a pessoa, o empreendedor, médio e pequeno, né, que eu imagino que é mais o perfil dos nossos ouvintes. É isso aí. E não tem muito dinheiro, né, não tem um fundo, não tem algo, né, muito elaborado, que é a grande maioria dos brasileiros. E eu, em geral, eu acho que deveria tentar focar naquilo, alguma coisa que você já conheça. Porque senão teu risco é muito alto, né? Porque você tem um risco de empreender, que é normal. Você tem um risco de empreender no Brasil, que o risco ao quadrado, ao cubo, né? E ainda num negócio que você não conhece, então a chance de você dar bola fora é enorme, né? E como você tem pouco dinheiro, você tem poucos tiros para dar. Então, por onde eu comecei, né? Aí vem a questão. Eu comecei pela área de tecnologia, onde que era o meu setor, né? Dar cursos, que eu já tinha essa experiência. E estava começando um pouco mais de consultoria. Então, eu usei, no fundo, lembra que a minha tese inicial era entrar em coisas diferentes. Lembra que eu te falei da minha esposa? Minha esposa ela sempre teve um perfil de apoiar muito, mas ela não era empreendedora, né? Então, na verdade, ela não sairia nunca. Então, na verdade, quem tinha que tomar a liderança seria eu, do negócio. E aí o risco era maior, porque eu era o maior salário. Sim. Então, aonde eu apostei? Não alguma coisa que eu conhecia. E eu fiz muito assim, desenvolvimento de sistemas à noite. Os primeiros cursos que eu dei, eu usava horas que eu tinha de férias, ou horas que é muito comum na época em tecnologia você varar a noite trabalhando, então depois você compensava, né? Então eu usei isso. A hora que eu percebi que eu tinha um certo, visibilidade. Terceira lição. A gente deve ser sempre bastante precavido. Por quê? Porque essas questões de crise, principalmente no mundo emergente, ela é uma rotina, ela não é uma exceção. Essa é a verdade. Se a gente pegar desde a década de 80, nós estamos falando de 80, 90, 2000 e 2010. São 40 anos de crise. Deixa eu aproveitar em cima desse ponto que você colocou. Nos momentos de crise, né? Como é que você olhou para o teu negócio? Você olhou como um desafio ou você olhou como uma oportunidade? Como é que foram esses momentos de crise? Esse é um outro ponto importante, né? O empreendedor é aquele que é um otimista nato. Se ele não for otimista, ele nunca vai montar um negócio, ainda mais no Brasil. O cuidado que deve ter é ser um otimista cauteloso. Ele não pode ser também um sonhador, porque senão ele vai morrer na praia. Ele vai sonhar muito, vai imaginar, e a vida para você tocar um dia a dia de negócio já é difícil. Começar é mais difícil. Começar no Brasil é 3 vezes mais difícil. Então, esse é um ponto que você deve ser um otimista cauteloso. Mas não pode esquecer que você tem que procurar nas crises a oportunidade. É aquela famosa frase que eu adoro, né? Não é minha, mas sempre usei, que é enxergar o meio copo cheio. Eu acho que o empreendedor não pode se dar o luxo de ficar depressivo meses. Ele pode, no máximo, ficar de baixo astral horas ou dias. Semanas já começou a complicar, meses ele está morto. E aí, quando você inverte vamos chamar perspectiva,
você certamente acha oportunidades. Por quê? Hoje, né, depois de tantos anos, a gente vai elaborando mais teses, né? Porque são nas crises que as empresas e as pessoas são obrigadas a mudar o hábito delas. Então, ele está acostumado lá em certos restaurantes, ou ele está acostumado a comprar de um certo fornecedor. Quando vem crise, ele tem que sair da zona de conforto, ele tem que, vamos chamar assim, procurar alternativas. E você pode ser alternativa. Então, esse é o embasamento de fundo, né? E aí, algumas outras mensagens, talvez a quinta mensagem, que seria o seguinte: procure ouvir o cliente, né? Não entenda que você acha que tem a solução para o mundo, não. Você tem que ter a solução para o que as pessoas precisam. E para ter a solução que as pessoas precisam, você tem que ouvir o seu potencial cliente. Isso você nunca pode perder, nem quando você for gigante, nem quando você é pequeno. Verdade. E me fala uma coisa, dá uma dica de viagem aí, os 5 melhores lugares que você já foi, que são imperdíveis para você. Vamos aproveitar um pouco dessa tua dica aí para a turma. Vamos lá do pessoal também, que é legal. Eu já conheço... Fala do quinto ao primeiro, eu quero saber. Tá. Não sei se eu consigo fazer de quinto ao primeiro, mas eu vou citar. Dos tradicionais, como cidade, né? Paris é um lugar que é tradicional, mas é um museu a céu aberto, né? É isso mesmo. Existem algumas cidades tão, assim, lindas, não iguais a Paris, menor. Por exemplo, Praga, né? Estocolmo, né? Eu gosto muito de história, né? Então, só para você me entender o meu perfil, né? Então, são algumas cidades que você... por exemplo, o litoral da Croácia é maravilhoso, é todo, né, foi a colonização, ficou muitos anos, séculos, sob o domínio veneziano, né, então tem toda uma arquitetura veneziana. Que mais? Algumas regiões que você vai, né, o Vale do Loire na França é maravilhoso, a região ali da Toscana na Itália, mesmo na Alemanha. A Alemanha é um país muito bonito, muito verde e pouco visitado, né? Somente a região da Bavária, né? A região da Bavária ali é muito bonita. Ela é inteirinha verde, é muito bonito a Alemanha, né? Você vai em São Petersburgo e Moscou, são duas cidades maravilhosas, né? Indo mais vamos chamar assim, pro exótico, né? Tem alguns países, por exemplo, Tailândia é legal, o Camboja eu adoro aquele país, é um país que sofreu demais, né? Lembra do Pol Pot? Sim. Ele matou 1/5 da população, se imagina, né? Mas é um povo, e aquelas ruínas do Angkor Wat é maravilhoso, então eu adoro o Camboja. Vietnã eu acho mais ou menos, China é fantástico, né? Japão também muito legal. O que mais aqui? Singapura, eu acho linda a cidade do ponto de vista de como é que tem uma cidade super organizada, um estado super organizado no meio de um país, né? Ele está no Equador, né? É extremamente equatorial, é uma temperatura estilo Amazônia, né? Então, Austrália é um país bacana, Nova Zelândia, a Ilha do Sul também é maravilhosa, né? Deixa um recado para essa turma aí, para que eles realmente entendam que vale a pena empreender mesmo passando por vários desafios, né? Eu acho assim, de novo, né? As dificuldades criam a resiliência da pessoa. Então, eu acho que para você ser... Eu valorizo muito o empreendedor, gosto de histórias, por isso quando você me convidou, eu aceitei. E estou aqui e, de novo, parabenizo você por essa iniciativa. Eu acho que um país empreendedor é o país do futuro. Então, quanto mais empreendedores tivermos, melhor. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse glamour excessivo, né? Que achar que não tem chefe, essas coisas. Eu acho que, assim, sua vida vai ser dura. Você vai ter que ser um cara muito persistente, determinado, muito humilde. Eu gosto da palavra humilde intelectualmente falando, né? Você é humilde intelectual. O que significa isso? Você ouve, você aprende com as suas derrotas, também com as vitórias, mas você aprende mais com as derrotas, observa as derrotas dos outros, entende que sempre, independente de um adverso, que nós sempre vamos... Esse é o comum, não é uma exceção.
você vai ter que vencer no cenário adverso. Então, se você acha que sempre a culpa é o cenário adverso, que é fácil fazer isso porque não está errado, mas então você não vai ser empreendedor, porque você normalmente vai ter esse cenário. Então, como é que você vai vencer apesar do cenário adverso, né? Então, acho que são essas mensagens: ser conservador financeiro, né? Tem que ser vendedor, né? No início, principalmente, e depois você tem que aprender a ser administrador e gestor, tá? São skills totalmente diferentes que você vai ter que fazer um refresh na sua vida. Mas, assim, a minha mensagem que eu queria é que vale a pena. Eu acho um tesão construir as coisas. Acho tesão você ganhar uma oportunidade, ganhar um projeto, ganhar um novo cliente, você abrir uma nova filial, construir algo novo, né? Eu acho lindo isso. E não importa o tamanho, tá? Importa de onde você saiu e da onde você está hoje. E que, como a vida é bastante dura, e eu estou vendendo isso, e é isso, na minha opinião, a realidade, aprende a celebrar, né? Celebre porque a vida passa rápido, né? Como a gente comentou aqui no nosso aquecimento que a gente estava conversando, a vida passa muito rápido. Então, aprende a celebrar as grandes vitórias, porque daí tem esse sabor gostoso também, e não no sentido de acomodar, no sentido de se motivar e mostrar que você consegue mais. Você sempre tem que subir a barra, não como arrogante que você é melhor que os outros, nunca. Mas você nunca é menos que os outros também. Então é muito mais uma questão de ajudar a sua autoconfiança, né, de uma maneira humilde, sem arrogância, de você pode conseguir mais, né? E é impressionante quando você acredita e você vai construindo por partes. Esse negócio de querer dar aquele salto enorme é mais difícil. Não é que eu não acredito, mas eu diria que a grande maioria dos casos não é assim que se constrói mesmo uma grande empresa. Se constrói parte a parte. A gente agradece muito o teu tempo, de você ter compartilhado com a gente toda a tua trajetória. Eu acho que as pessoas que estão empreendendo, elas terem acesso, né, a todas essas histórias, isso ajuda muito as pessoas, porque no final do dia a gente tem que estar aqui todo mundo somando força, né? Se o objetivo é a gente produzir riqueza para o país, e se a gente conseguir compartilhar boas histórias, boas práticas, momentos difíceis, né, desafios, perrengues que a gente tem no dia a dia como empreendedor, eu acho que essa é a contribuição que de alguma forma a gente vai dando aí para as pessoas. Então, cara, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente agradece muito. Obrigado, Anderson, e um abraço aí, continue nessa linda trajetória você também, tá bom? Só coisas boas na sua vida, tá bom?